Oi, queridos! Bem-vindos de volta aos nossos exercícios, tão valiosos exercícios que estamos direcionando, pode ter certeza. Hoje a ideia de número 13, ela complementa as outras duas, a 11 e a 12, e ela nomeia o transtorno que um mundo sem significado gera. Ela diz assim: um mundo sem significado gera medo. E como, né? Eu não sei se você já se percebeu o quanto o mundo aqui e todas essas ideias que sustentam o mundo nos causam medo. No livro texto, Jesus nos traz sempre grandes ensinamentos para dar base aos exercícios. E ele fala que o ego, ele é sustentado por ideias, por crenças. O mundo é o mundo do ego e é sustentado porque a gente acredita no que o ego quer acreditar, no que o ego quer interpretar, no significado que o ego quer dar. O ego é esse ser desconexo que opera dentro da tua mente e que, por estar desconectado, tem medo. E por ter medo e por se ver neste isolamento, ele se defende o tempo inteiro. Se identifica com algo muito diminuto, que é somente o corpo, esquece da alma, esquece do ser maior. E esse ego, ele vai, de novo, como a gente comentou na aula passada, na ideia passada, de ontem, vai querendo dar os significados e assumindo a autoria da vida, porque ele acha que sem isso, ele morre, ele não é nada, ele tem medo do vazio que isso causa. Como o mundo não tem significado? Aquilo é dessa forma, aquilo foi o que o ego construiu ao longo do tempo, o aprendizado. Então, esses significados são valiosos para o ego. E é muito desconfortável para a gente se colocar, às vezes, numa posição onde a gente tem que abrir mão disso. No início, a gente fica perdido mesmo. Meu Deus, o que vai acontecer comigo, com as minhas convicções? A gente se pergunta e o ego tem medo. Só que a gente mal sabe que essas convicções é que nos geram medo, nos geram desconexão, nos geram a preocupação, nos geram a ansiedade, nos geram mágoa, vitimismo. Mal a gente sabe que são essas convicções que a gente fortalece dia a dia que nos causam isso. Porque a gente fica pensando sobre isso, a gente assimila isso e os nossos pensamentos tomam forma. Não existe um pensamento vão, todo pensamento cria forma em algum nível, Jesus já nos ensinou. Então aqueles pensamentos estão aqui, com aquelas crenças todas distorcidas e que não significam nada, como Jesus já falou, não significam nada porque não representam a nossa verdade. A gente fica criando na nossa vida coisas que ainda fortalecem eles, porque a experiência na vibração desses pensamentos, ela vai ser daquele tipo de vibração. Então vão ser experiências daquilo que eu estou validando. Muitas vezes de injustiça, de, traição, de rivalidade, de competição, E tudo isso gera muita ansiedade. E trazendo de novo aquilo que a gente falou no pensamento passado, o ego, ele toma o lugar de Deus para dar o significado ao mundo. Ele toma o lugar de Deus e ele vai na frente e quer interpretar. E quer dar o significado a todas as coisas, ao porquê de cada situação, de cada pessoa, de cada objeto. E ele sai na frente e toma aquilo para ele, porque pensar em um mundo sem significado para ele é algo
Impossível. E realmente Jesus fala, nada foi criado sem significado. Não existe um mundo sem significado. Deus tem um propósito e um significado para nós, sim. Só que o que é sem significado é o que a gente faz do mundo. É o lugar que a gente ocupa ali de autor. E ele fala, é importante que você esteja seguro e olhe para isso sem medo, em sair desse lugar. Que você entenda que Deus tem um significado e que esse significado não gera medo. Esse significado vai me preencher. Esse significado vai me responder, vai me nutrir, vai me deixar em paz. Um mundo sem significado gera medo. Então é esse significado que eu dou para o mundo que gera medo. Fortalecendo a ideia de ontem. Então procura dentro de você as questões. Quais significados aqui que eu estou dando? Com certeza o teu estado interior não está em paz com relação às coisas que você vai lá e... isso aqui é assim, tem que ser, isso é certo que vai dar nisso, isso é porque isso é por causa daquilo. Tudo isso, vai olhando para isso e fica sem medo de sair desse lugar. Não tenha medo, porque Deus vai ocupar o lugar que lhe é devido e você vai para o lugar que lhe é devido também de filho. Deixa Deus ser pai, mostrar o significado das coisas para nós. E deixa a gente ser filho. A gente não faz assim com os nossos filhos pequenos? Olha, filho, vai aqui. Não, agora é melhor por ali. E o filho não fica toda hora, né? Não, mãe, quer dizer, às vezes faz, né? Às vezes o filho faz que nem a gente faz. Não quero, não vou, quero ir para outro lado. Mas a gente sabe, não, filho, agora é por aqui. Agora você tem que fazer isso. E quando a criança é menorzinha e ela aceita aquilo, né, com total segurança de que o pai sabe o que faz e que aquele comando lhe traz segurança, lhe traz o direcionamento, ela fica bem tranquila e em paz. E quando a criança teime, não quer e vai, quer fazer diferente, ela fica ali sofrendo à toa, não é? Nós como pais, às vezes a gente vê fazendo uma reina à toa, uma birra à toa, a gente pensa, meu filho, era tão mais fácil tu vir aqui aonde eu estou te conduzindo, porque eu tenho tudo aqui para nós, organizado, para a harmonia do nosso lar, né? Uma analogia até a nossa relação de pais e filhos, essa relação que Deus tem o significado, Deus tem o propósito, mas a gente vai lá e chega na frente e toma o lugar. Vou ler uma partezinha aqui para fortalecer a ideia. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro, quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. É o que a gente estava falando até agora, né? Deus e o ego entram ali em duelo para ver quem assume a autoria dos significados. O ego se lança freneticamente para lá, estabelecer as suas... Voltando aqui, pessoal. O ego se lança freneticamente para lá, estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado de que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele está correto. Então, o ego vai conseguir perceber que ele não precisa estar em cena. O ego vai perceber que ele não precisa tá ali. E ele se torna irreal, porque a gente vai começar a reconhecer que os comandos dele não são necessários. E a gente vai perceber. E a gente vai começar a não apoiar e não validar. Isso vai nos permitir ter a percepção espiritual. A
percepção de Cristo, do Filho, que enxerga o que o Pai, a criação do Pai, o que o Pai tem. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. É essencial que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Então é essencial para a gente começar a compreender que os nossos significados não significam nada. Assumem a autoria do nosso Pai, assumem o significado e a perspectiva e o propósito do nosso Pai para a vida, para os filhos, para a criação. E isso, além de não significar nada, gera medo. E eu preciso olhar para isso e deixar isso ir. Eu preciso me encorajar a esse passo, porque aqui a gente vai estar consciente dele. E a gente vai estar se ajudando e se apoiando sempre. Obrigada, amores. Boa prática. E até já.